Olá, tudo bem? Eu postei recentemente uma frase do Bert que diz assim: luto é término e começo ao mesmo tempo. E uma seguidora pediu para eu explicar melhor sobre isso. E eu acredito que seja muito importante explicar sim, porque essa frase, ela traz uma outra máxima da psicologia, que é: toda perda tem um ganho. Se você foca na perda, você deixa de aproveitar o ganho. É o seguinte, o luto é um momento onde você perdeu algo, uma morte de um familiar, você bateu o carro e aí você perdeu o seu carro, ou sua empresa faliu, algo que era muito importante para você foi perdido. E como aquilo era muito importante para você, o seu conceito de eu continha aquilo. E quando você perde, você precisa reelaborar a sua própria personalidade, que agora não tem aquele objeto perdido ou aquele ente querido perdido. E quando nós realizamos essa elaboração, nós passamos por algumas fases onde há muita revolta, dor, sofrimento, porém, finaliza o processo de luto quando nós entramos numa fase de aceitação. E essa fase de aceitação é quando a gente realmente contabiliza o que foi perdido e para pensar no que foi ganho, porque toda perda tem um ganho. E nós precisamos realmente ver qual é o ganho. Ah, doutor Jim, mas na morte de um familiar não tem ganho nenhum. É o seguinte, dentro da naturalidade, da evolução humana e até da perpetuação das espécies, e quanticamente, tudo o que acontece antes é causa para o que acontece logo depois. É uma trajetória. Então, naturalmente, é somente através da morte dos mais velhos é que os mais novos nascem, prosperam e podem dar seguimento à vida. Então, graças aos mais velhos que se foram, nós podemos estar na vida. Então, em vez de olhar para a morte, nós simplesmente a aceitamos num sinal de humildade e submissão a toda a providência divina e olhamos para a vida que ficou. Quantas pessoas, por exemplo, quando perdem um filho e entram em depressão profunda, deixam de aproveitar os outros filhos que ficaram. Os outros filhos que ficaram ficam à margem, vivendo na tristeza da mãe ou do pai que perdeu aquele outro filho. Então, a perda de um filho tem um ganho. Qual é o ganho? Os que ficaram, a vida que sobrou. Fazer valer a pena aquela morte com um culto e uma alegria e um recebimento e uma grande gratidão à própria vida. Fala para mim como que isso te toca. Qual foi a grande perda que você teve dificuldade de superar ou ainda está tendo dificuldade de superar? Muito obrigado, um abração, até mais.